Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Vamos fazer um videozinho aqui sobre o nosso técnico Pedro Caixinha. Ontem e hoje, né, eu acompanhei aí a entrevista que o Pedro Caixinha deu no programa Esporte por Esporte, programa da Santa Cecília TV, que é pertencente ao presidente Marcelo Teixeira. Mas enfim, eu quero assim dizer que eu gostei demais sobre o que foi abordado ali na entrevista. Tava o Léo Fontes, tava o Nelsinho e tava um outro rapaz que eu não me recordo o nome, mas um rapaz que já foi até do meio do futebol, fez umas perguntas bem pertinentes ali pro Pedro Caixinha. O Nelsinho fez até a pergunta sobre a questão das folgas. E, cara, eu gostei assim do que eu ouvi. O Pedro Caixinha é um cara bem articulado, né? Isso a gente também não pode falar que não, né? É um cara muito bem articulado, é um professor, na verdade, né? Mas a gente precisa fazer algumas pontuações aqui, apesar de elogiar. Eu quero falar da questão do lado humano, né? Como eu coloquei aqui na thumb, né? O lado humano de Pedro Caixinha. Por que eu tô dizendo isso? Quando o Nelsinho faz a pergunta sobre as questões das folgas, ele fala, né, que o jogador ele tem a família dele, o jogador ele tem que se divertir e que isso, segundo Pedro Caixinha, faz parte do planejamento de um clube de futebol, né? Isso foi a resposta que Pedro Caixinha deu ali ao Nelson e a gente tem que refletir sobre esse argumento do Pedro Caixinha, né? O que a gente pode pensar sobre isso? Realmente, os jogadores, de uma certa forma, eles são seres humanos, né? Realmente, eles precisam do lazer, precisam do descanso. Isso aí a gente não nega. Mas até o rapaz fez a pergunta sobre o excesso, né? Ele quis dizer que foi um excesso muito grande da questão das 4 folgas seguidas, na semana do Bragantino e na semana do Corinthians, de também ter dado muitas folgas. E o Pedro Caixinha simplesmente deu essa resposta, enfatizando mais a questão do lado humano. A grande questão, pessoal, que o futebol, principalmente o futebol brasileiro, né? Ele é um futebol bem ingrato, tá? Por que eu digo ingrato? Porque o que envolve o futebol, tanto diretoria, quanto a mídia, quanto a torcida, ela não tem a mínima paciência de esperar, né? Essa é a grande realidade. E o resultado, cara, é o que mais pauta sobre um clube de futebol. Principalmente os clubes que são grandes, clubes que têm expressão como o Santos Futebol Clube. Né? É até insano a gente falar o seguinte: o Pedro Caixinha ele começa em janeiro, cara. Nós estamos agora aqui dia 27 de março. Ou seja, ele vai completar 4 meses de trabalho, né? É uma loucura. A princípio, ele não faz um campeonato paulista em termos de resultados muito bom. Teve, eu acredito, alguns equívocos nesse percurso. O que eu digo equívocos, ao meu ver? Por exemplo, o excesso de testes. Eu acho que o treinador ele tem que fazer os testes, é necessário, é importante, mas, por exemplo, o jogo contra o Velo Clube, ele fez 5, 6 testes e custou caro, custou o Santos perder pontos. No final da primeira fase, o Santos acaba se classificando, mas muito pelo efeito Neymar, que até o Pedro Caixinha cita nessa entrevista como a chegada do Neymar muda o patamar do time em si, né? E isso é uma coisa real, né? Mesmo que o Neymar não esteja em 100%, etc., mas a presença do Neymar, tudo que ele carrega, muda muito a postura desses atletas, né? Então, assim, o Pedro Caixinha foi uma boa, acho que foi uma boa entrevista, como sempre, né? Ele dá boas entrevistas, o Pedro Castilho. Ele não é uma pessoa. Você vê que ele não é uma pessoa leiga, né? Ele fala algumas coisas ali mais específicas sobre o campo, né? Que eu acho muito, muito interessante. Mas ele tem que botar uma coisa na cabeça. Este fato
das folgas excessivas, etc e tal, ele coloca um peso muito grande sobre ele mesmo, né? Porque, cara, se, por exemplo, o Santos tem um revés domingo contra o Vasco, a primeira coisa que será falada será a questão das folgas. Mesmo porque o Vasco da Gama com o Fábio Carilli, coincidentemente, tá treinando todos os dias. Então isso, se for uma derrota que o Santos perca de uma forma que o Santos não corra, ou que o Santos esteja mal fisicamente, entendeu? Vai para conta. Ele explicou muito bem, ele deu exemplos da questão da sobrecarga, que não há necessidade de você fazer treinos em 2 períodos, tá? Falou que os 2 períodos que ele começou, foi no início ali da sua trajetória, na primeira semana, ele sim deu cargas mais excessivas de trabalho, por causa, acho que, da volta, mas que ele não vê como correto você colocar, por exemplo, 2 períodos. Óbvio, eu, por exemplo, não sou treinador, etc e tal, também não posso chegar aqui e, como a maioria, como todos nós batemos, porra, por que ele não faz 2 períodos, etc e tal. Enfim, o Fábio Carilli, mesmo treinando todos os dias no Vasco, ele não faz 2 períodos, como ele também não fez o ano passado. Isso aí eu acho que é pacífico. Mas, e ele fala uma coisa importante, o Fábio Carilli, o Pedro Caixinha, né? Ele fala que o treino, não necessariamente o cara tem que estar dentro de campo. São palavras de Pedro Caixinha. Ele deu exemplo, um vídeo, por exemplo, pode ser um treinamento. Ele até que meio que cita o JP Sherman, que diz que precisa evoluir bastante, etc e tal. Tem sentido o que ele fala também, né? Das questões dos vídeos, não só dentro, só campo, a conversa, o mental, acho que tem toda essa questão. Outro fato importante foi a questão do Gil, que ele admite que ele voltou atrás, porque, segundo ele, não é um cara teimoso, nem um cara reticente. Segundo foi o Pedro Caixinha falando, tá? Eu vejo de uma outra forma, eu acho que o Gil foi meio que numa pressão mesmo ali do próprio elenco, do próprio Gil, né? E ele diz que se surpreende da forma que o Gil está jogando, né? Como avançado. E eu vou te falar a minha opinião. Eu também me surpreendi. Porque o Gil, na carreira dele, cara, ele sempre foi um cara que sempre jogou na sobra, um cara mais lento. Mas assim, com a experiência, com... O Gil é um jogador de futebol de verdade, né? Tá demonstrando para o Caixinha e para todos nós que é um cara muito capaz, apesar da idade, e realmente está muito bem, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o torcedor santista, eu vejo alguns pedindo a cabeça do Caixinha. Eu não sou fã incondicional do Caixinha, jamais. Mas eu acho que o torcedor do Santos, nós temos que ter um pouquinho de calma. É difícil pedir calma nesse momento, porque se o Santos perde pro Vasco, cara, a pressão será muito grande, né? Mas eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança, vamos dizer assim, mesmo porque a gente tá 27 de março. Vamos esperar como é que ele reage aí nas primeiras rodadas, e terá uma responsabilidade muito grande contra o Vasco nessa estreia. O Vasco é um time que não foi bem no primeiro semestre, como o Santos, mas é um time grande, um time de camisa, joga na sua casa. Jogar em São Januário é muito difícil, apesar do Santos sempre se dar bem em São Januário. O Santos tem bom retrospecto em São Januário, mas o Caixinha vai ser posto à prova, né? E acho que o ponto principal dessa entrevista realmente foi como eu coloquei na thumb, o lado humano, né? Ele quis trazer mais o lado humano, é uma filosofia que ele está trazendo aí sobre a gerência de um elenco de futebol, que não é só dentro de campo. Eu resumo dessa forma a entrevista que ele deu para o Esporte por Esporte. Ou seja, é o campo, é a conversa, é o vídeo, é a folga, é o descanso, e assim sucessivamente. Ele, por exemplo, ele deu um exemplo que
apesar das 4 folgas, tem jogadores que estão machucados, por exemplo, que não tiveram 4 folgas porque estavam no centro de treinamento e estavam no DM, estavam fazendo trabalho. Ele deu esse exemplo. Então é isso, pessoal. Queria que vocês se inscrevessem no canal Azul Leão do Mar, dar o like, tá? Compartilha com a galera aí. E fica essa minha opinião sobre o Pedro Caixinha e a sua entrevista, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, galera!